para Hermes, e Hermes voava do Olimpo até a terra para dar esta mensagem aos humanos, que hoje nós conhecemos como anjo, não é? É a mesma coisa. A diferença é que para nós é revelação e para os gregos é um mito. E a hermenêutica consiste justamente em pegar o texto sagrado e fazer aquilo que arrepia o cabelo de todo mundo, principalmente o de vocês, que é colocar na atualidade, que é colocar na nossa vida, que é colocar no nosso tempo, que é colocar nas nossas feridas. Então, esse é o objetivo da exegese e da hermenêutica. E qual é a proposta de hoje? Da gente fazer exegese, a hermenêutica fica para a homilia de domingo, e a gente faça uma leitura orante, se colocando depois na presença de Jesus Eucarístico, que a Eucaristia é transfiguração, e a gente reze o que o texto tem a me dizer, e isso eu vou ruminar até o domingo, quando eu participar de toda a liturgia da palavra. Pode ser assim? Beleza. A segunda coisa, por que eu escrevo, neste caderno aqui todas as formações? Porque quando eu morrer, eu gostaria que vocês pegassem o meu caderno e já enviassem direto para o Vaticano, que é para a minha canonização súbita. Tá? Então vocês vão lá ter já a minha canonização e já vão ter os escritos, manuscritos originais. Então vocês aproveitem e façam isso, tá bom, Renatinha? É uma obrigação de vocês, tá bom? Não, mas não precisa entender, só saber que fui eu que escrevi, eles já olham lá e falam, não, é santo súbito, tá? Se eu morrer, porque nós vamos falar de Elias e talvez eu seja como Elias, seja arrebatado. Então pode ser também, tá bom? Então vamos lá. Bobeiras à parte, nós lemos o texto do Evangelho de Mateus. E eu gostaria de explicar o porquê do Evangelho de Mateus, para a gente se familiarizar com os termos. Nós temos 4 evangelhos, certo? Canônicos. Cada um desses evangelhos, eles foram escritos para uma comunidade. Isso depois da ressurreição de Jesus. Então, João foi escrito para os gregos, certo? Já devo ter dito isso em outros momentos, mas é bom recordar. E como que a gente sabe disso? O modo como o texto começa de João. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque para a comunidade dos gregos era muito importante saber que um Deus que estava lá no alto, agora está no meio do povo. O que não era novidade para os gregos, que quando a gente lê a mitologia grega, Zeus descia na terra de muitas formas. Águia, qualquer outro bicho mais pomposo, mas também em forma de homem. A diferença é que quando Zeus descia na terra, ele descia para procriar. E esse Deus que Jesus prega, ele veio para salvar e não para procriar. Então, para os gregos era muito importante saber que houve alguém do alto. O Evangelho de Marcos, que começa dizendo que Jesus foi empurrado para o deserto. Não de domingo, a versão de Marcos. Porque Marcos foi escrito para as comunidades que estavam em Roma. Então, todo o Evangelho de Marcos tem uma preocupação: mostrar quem era Jesus e como que esse Jesus abalou as estruturas de Roma. Então, o objetivo é mostrar Jesus como um revolucionário subversivo. Depois o Evangelho de Lucas, que começa falando do nascimento de Jesus, mas principalmente o Evangelho que fala da misericórdia de Deus. As parábolas da misericórdia estão todos no Evangelho de Lucas. O filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida, enfim, várias parábolas da misericórdia. E por que Lucas escreveu sobre a misericórdia?
Eu já disse isso em outro momento. Porque Lucas conviveu com um cara muito zica chamado São Paulo. E São Paulo tinha uma dureza na sua pregação que não abria brecha para a misericórdia. Então Lucas escreve o Evangelho da Misericórdia para dizer: vocês que ouviram São Paulo, calma. Esse Jesus que ele está falando existe, mas ele é assim também. E por isso. E aí entramos no Evangelho que acabamos de ler. O Evangelho de Mateus. Mateus escreve o seu Evangelho para os judeus recém-convertidos. Então todo o Evangelho de Mateus parece que você está lendo a Torá. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, ele quer dizer para os judeus quem era Moisés, o que era a lei, tudo aquilo que envolve a religião judaica. Só que Mateus quer dizer, tudo isso que vocês vivem desde o deserto e viveram, agora já se cumpriu em uma pessoa, Jesus. E os judeus são extremamente crentes e apegados às profecias, principalmente ao grande profeta Elias, do Monte Carmelo. Não é esse Monte Carmelo aqui não, é um pouquinho mais longe. E quando Mateus escreve e fala de Moisés e fala de Elias, ele está falando sobre a linguagem própria de um judeu, mas mostrando que Jesus é aquele que eles esperavam. Então, por isso que o que nós vamos entender agora traz muitos sinais da Torá, da tradição judaica e da religião dos judeus. Mas é sempre na intenção de mostrar que aquilo que eles viviam, teve valor. Mas o valor maior agora está sendo realizar tudo o que foi dito pela lei e pelos profetas, justamente em Jesus. Isso é uma coisa muito comum, porque quando uma pessoa vem para o cristianismo e do cristianismo vem para a Igreja Católica, né? Você acaba trazendo as coisas da fé que você recebeu. Tem um senhor que eu atendo aqui, que quando ele fala do Espírito, ele começa a fazer uma pregação, quando ele vem confessar comigo, né? E ele começa a fazer uma pregação do Espírito pentecostal. E aí eu acho bom, porque daí eu não preciso falar muita coisa. Ele prega, fala, e a hora que eu termino, eu só absolvo ele vai, né? E ele não entende muitas coisas. Mas por quê? Porque ele vem de uma tradição de uma igreja pentecostal. Então a linguagem dele é pentecostal. Ele ainda tem muita dificuldade de entender o papel de Maria na igreja. Então, mais do que uma confissão, é uma catequese, né? E essa catequese é exigente, porque ele traz toda a tradição pentecostal que ele viveu. É a mesma coisa que Mateus faz com os judeus. Usa a linguagem, mas os questionamentos que eles fazem à comunidade de Mateus, aos seus líderes, são questionamentos de quem viveu a Torá. Então, falar de Moisés, de Elias e do Antigo Testamento, para eles é como iluminar. E assim eles iam falando, entendi. Então é isso. Agora ficou claro. Então vamos para frente. Entenderam? Então é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. O texto começa com um grande sentido catequético. Este é o meu filho amado, escutai-o todos vós. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é o maior problema para a nossa fé. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento fala do Filho do homem. O Filho do homem quer dizer o Filho de Deus, mas quer dizer o Messias. Quando este texto que nós ouvimos, o próprio Deus diz, este é o meu Filho amado, escutai-o todos vós, gerou para Jesus um grande problema. Porque a partir disso,
E Deus falou 2 vezes isso, no batismo e na transfiguração. Quando esta voz diz que aquele homem saído das águas e transfigurado é o Filho de Deus, isso gera problema entre os doutores da lei e os fariseus. Por quê? Porque o que condenou Jesus de Nazaré, além dos seus atos subversivos, foi também a grande heresia de dizer: eu sou o Filho de Deus. Tem uma tradição antiga que diz, sabe aquela coisa do se você calar a boca, a gente esquece isso aqui? Você fica quieto e não toca mais no assunto? E Jesus falou, tá bom, então você é o Filho de Deus? Sim. Vou calar a boca o caramba. Como que eu vou calar a boca? Eu sou o Filho de Deus. Parece a revelação do final do filme O Homem de Ferro, né? Que ele chama toda a imprensa e diz, I am Iron Man. Eu sou o Homem de Ferro. É a mesma coisa. Então Jesus não cede à grande tentação de dizer que é o Filho de Deus. E o que nós ouvimos domingo? Como começam as tentações de Jesus? Se és o Filho de Deus, faça isso. Então você não está dizendo que você é o Filho de Deus? Então faça isso. Então esta grande aclamação se tornou um problema não só para os judeus, mas também um problema de heresia ao longo da fé, da nossa própria fé. Porque quais foram as heresias que surgiram na história? Nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele é o Filho, significa que então que existe um Pai. A heresia era, Jesus não é o Filho de Deus. Jesus foi adotado como Filho de Deus. E aí você pode dizer assim, tá, mas hoje perante a lei, um filho adotado é filho. Sim, perante a lei. Mas na heresia, dizer que Jesus foi adotado, ou seja, era um homem comum que foi tirado do meio do povo, sem nenhuma intervenção divina, e por um olhar de Deus quase que desconfiado, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Você é o Filho de Deus. E aí ele se revestiu de toda a glória e assim se tornou o Filho de Deus. E isso faz com que toda a história da encarnação e toda a revelação vá por água abaixo. Porque os profetas, a Sagrada Escritura, tudo converge para dizer que ele é o Filho de Deus. Se nós negamos que Jesus é o Filho de Deus, a gente nega a Trindade, nega o Espírito Santo e principalmente nega a grande novidade de Deus no mundo, que Deus é nosso Pai. Jamais Jesus poderia ter ensinado o Pai Nosso e chamado a Deus de Abá, o papaizinho, se não fosse o Filho de Deus. Então, para dizer que ele é o filho, que o Pai ama o mundo e que o Pai me enviou, é preciso se reconhecer, ter a certeza disso, e a certeza disso, às vezes, a gente precisa do quê? De identidade, não é? Você chega no lugar e pergunta, você é o... Aí você tem que mostrar a carteirinha, né? Principalmente no HU, no evangélico, né? E na Santa Casa, quando eu chego para visitar, aí eu falo assim, eu sou o padre, vim fazer uma visita aqui para o fulano. Daí eles falam assim, tem a carteirinha? Porque você não está usando aquele negocinho. Aí eu falei, aí eu dou uma carteirada, daí ela fala, Aí ela não acredita, aí eu tenho que mostrar uma foto, aí eu tenho que trazer, aí nomeação e por aí vai, né? É a mesma coisa. Então, quando Jesus se apresenta, precisa de uma confirmação. Só que essa confirmação não é a carteirinha da CNBB. É a própria voz do Pai dizendo, este é o meu filho amado. Então foi uma das condenações de Jesus. Este homem blasfema, dizendo que ele é o Filho de Deus. E quando chegarmos lá na Sexta-feira Santa, a gente vai ter um eco muito grande, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Só pode entregar o Espírito nas mãos do Pai se reconhecendo filho. E tantos outros momentos em que Jesus, como por exemplo domingo, só foi fiel a vencer as tentações, porque a tradução mais bela, já falei em alguma homilia, mais bela de Jesus ligado ao Pai é: Jesus estava agarrado ao Pai. Isso é magnífico, é a grande identidade de Jesus. Por isso a voz do alto. Mas o centro está justamente na voz de Deus. Por quê? Porque essa voz se manifesta no batismo. Peguem aí o texto bíblico de vocês. Mateus 17. Tudo converge para isso. Vão lá no capítulo 14. O rei Herodes fala de Jesus. No capítulo 15, nós temos as discussões dos fariseus sobre honrar pai e mãe. No capítulo 16, que ouvimos ontem na missa, os fariseus pedem um sinal do céu. E no capítulo 17, a transfiguração de Jesus. O que isso significa? Que desde o batismo de Jesus, ele tomou a firme decisão de levar até o final o plano de amor do Pai. Por isso que ele está agarrado ao Pai. Então, ser filho de Deus não é uma honraria. É uma consequência que vai trazer morte. Depois, Deus insiste, apontando o Filho, em dizer: escutai-o todos vós. Por quê? Porque Jesus é a palavra do Pai. Mas qual era a palavra de Deus que o Senhor deu para o povo em Moisés até Jesus? Não são os mandamentos? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e as 600 e tantas mil normas e preceitos que os judeus eram obrigados a cumprir? Em qual dessas normas e preceitos está a presença de Deus? Em nenhuma, exceto os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e depois vai seguindo os nãos, que é justamente para permear e limitar a convivência humana. Mas os preceitos, nenhum deles estão ligados ao amor de Deus. Os preceitos estão ligados à condenação e a tornar as pessoas puras ou impuras. Tanto que Jesus diz assim: vocês pagam o dízimo até da hortelã e do cominho, mas as vossas vidas estão como? Sepulcros caiados. Está podre por dentro. Está uma porcaria, porque vocês estão apegados àquilo que não é do Pai. E onde se dá a surdez? Quando a gente começa a deixar a palavra de Deus de lado e a colocar normas, a gente fica surdo àquilo que Deus, desde o deserto, está dizendo para o povo. Porque a gente se apega mais a normas. Então houve o quê? Um tempo de surdez. O objetivo de Jesus é dizer: parem de ouvir este monte de normas e comecem a ouvir a voz do Pai. E o Pai tem uma única palavra, e essa palavra é vida. E quem diz essa palavra não é quem diz, é quem é: Jesus de Nazaré. Estão percebendo? Está dando para entender ou só está dando mais nó na cabeça? Que eu gosto quando acontecem as duas coisas. Certo? Então, o objetivo da transfiguração é tirar os nós da cabeça dos discípulos. E quando Jesus se transfigura, do batismo até o Monte Tabor, ele começa o seu caminho para Jerusalém. E o que significa o caminho de Jesus para Jerusalém? É a festa? É só celebrar a Páscoa? O que acontece? Morte.
Jesus sabe que em Jerusalém ele vai morrer. E tem emboscada. Por isso que muitos textos dizem que Jesus, fugiu, saiu correndo e se escondeu. E não porque é covarde. Porque eu vou morrer, mas não é aqui. É lá. E se eu não for para lá, o plano de amor do Pai não se cumpre. Porque o Pai está agarrado em mim. E eu vou. Então Jesus não foge por covardia, mas por amor a cumprir o plano do Pai. Essa é a insistência de Jesus. Lembram-se do que eu falei que o texto está sendo escrito e dito para os judeus convertidos? Então olhemos as imagens dos quais este texto traz a lembrança dos judeus. A cena é carregada de lembranças bíblicas. Lá no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo de 1 a 9. Podem abrir ou se quiserem marcar a citação, depois vocês vão ver. Deus dá uma ordem a Moisés. Venha até o monte e traga comigo estes 3 nomes, contigo. Arão, que é o seu irmão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés. Nadab tem 3 na Bíblia. Um que foi filho de Jeroboão, o rei, e que foi pior do que o seu pai. Ou seja, era gente boa? Não. Mas ainda assim, Deus quis levá-lo até a sua presença. O segundo nome que aparece na Bíblia é um homem Nadab, que morreu diante de Deus, no monte, porque não acreditou na palavra do Senhor. E Arão é o escudeiro fiel de Moisés. 3 homens, 3 personalidades e 2 delas terríveis. Quem Jesus chama para subir ao monte? Pedro, Tiago e João. Desses 3, 2 figuras são extremamente complicadas. Tiago, queres que mandemos fogo do céu para acabar com esse povo? Quem nunca pensou nisso? Eu, às vezes, falo, Senhor, só um foguinho. E nunca deu certo. Mas eu sou insistente. E Pedro. A figura de Pedro é a figura pior que tem na transfiguração. Por quê? Porque nos capítulos passados, Jesus diz, o filho do homem... Não, aliás, nos capítulos passados, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu serei e edificarei a minha igreja. E terminado este episódio, Jesus diz, o filho do homem vai ser morto, não, vai ser julgado, condenado, crucificado e morto. Pedro só escutou isso. Enquanto Jesus dizia, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Pedro não escutou isso. E o que fez Pedro? Senhor, não permitirei que isso aconteça. Mas eu darei a minha vida para... Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus. Então, por que Jesus pega os mais difíceis para levar até o Monte Tabor? Porque eram aqueles que seriam as testemunhas para dizer à comunidade, ele verdadeiramente ressuscitou. E aí tem João. Por que João entra nessa onda? Porque quando nós vemos a cena da ressurreição, quem que está na beira do túmulo vê e não entra? O pequeno João. É para que João, como o mais novo, já é cuidado e amado por Jesus. Quando ele chegar no túmulo, ele se recorde da visão que ele e Tiago, Pedro e Tiago tiveram. Então percebem que Jesus quer antecipar na vida dos discípulos a visão de ressurreição. Mas para que isso aconteça, eles precisam estar prontos e olhar para a cruz. Vai acontecer. É inevitável que aconteça. O que nós estamos fazendo como movimento transformador na religião vai afetar. E eu vou morrer. Eu vou passar pela cruz.
E por isso que Jesus sobe com os três. Então, a transfiguração é justamente a experiência fundamental da vida de Jesus. Ele está dizendo, o caminho para a glória e o caminho da ressurreição não tem outro trecho, não tem desvio se não for a cruz. Por isso Jesus, e no Evangelho de Lucas isso é magnífico, diz, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Eu não vou arredar e não vou desagarrar do projeto do Pai. E aí toda aquela cena que a gente contempla, da transfiguração de luz, porque nem Steven Spielberg faria uma cena tão magnífica e tão perfeita como essa. Uma nuvem desce sobre eles, o barulho de trovões, todo mundo bota a cabeça na terra porque está morrendo de medo. Aí aparece do Neida, Moisés e Elias. Uma voz vem lá de cima e diz, este é o meu filho amado. É uma teofania, é um espetáculo. É cinematográfico. Só que depois disso tudo, está apenas Jesus e os discípulos. Não existe fé de espetáculo, mas Deus mostra um espetáculo para que eles compreendam o que é a glória de Deus, que é muito maior do que uma pequena concepção. E aí Pedro faz um pedido muito importante. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E é por isso que eu sou apaixonado pela exegese por causa disso. Isso tem um significado muito profundo, que é o lema da nossa campanha. Ele veio morar entre nós. O que são essas 3 tendas? Primeiro, faz uma alusão à festa das tendas, ou seja, já está fazendo com que os judeus recordem as suas tradições. E está dizendo, tem uma tenda maior do que essa. Livro do Levítico, anotem aí, 23, 27. E livro do Deuteronômio, 16, 13. Vai falar sobre as festas das tendas, que é o Pentecostes, a festa da colheita e das tendas. Então nós temos 3 tendas que neste contexto Deus veio habitar no meio do seu povo, pelas tendas. A primeira delas é a lei de Moisés. Por isso que Jesus diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento da lei. Porque a lei, cumprida de coração sincero, os mandamentos, elas manifestavam a presença de Deus. O que a maior parte do livro do Deuteronômio, de modo magnífico, diz? Se você viver os meus mandamentos, eu habitarei em tua vida. A minha alegria e o meu prazer, e a tradução é a mais bela possível, a minha delícia é viver e cumprir os teus mandamentos. Então, quando se cumpre os mandamentos de Deus, que é amor, e lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois, não, 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 não e não. Os nãos de Deus é justamente para a gente não virar bicho. É para pôr limites naquilo que dentro de mim fica sem limite. E antes que Deus dissesse não, ele disse primeiro sim. Então essa é a primeira tenda que Deus armou em meio ao seu povo. Os mandamentos. Cumprir os meus mandamentos, tereis vida. Escolhe, pois, a vida. Primeira tenda. A segunda tenda. A profecia iniciada por Elias. Que em toda a profecia, como que ela começa e termina? Escrito, oráculo do Senhor, vai e fala ao meu povo. Ou seja, o profeta fala em nome de Deus. Então toda profecia, ela é uma palavra, uma ação e uma presença de Deus.
Quais são as profecias que nós temos hoje? As profecias da prosperidade. Uma maluquice sem fim. Eu profetizo na sua vida que esse ano de 2006 vai ser o seu ano, 2026. Que esse ano você vai e começa e vai aquela coisa maluca, bizarra. Esse tipo de profecia da teologia da prosperidade é um absurdo. Porque em todo oráculo do Senhor e em toda palavra do profeta estava o quê? Volta, meu povo, volta ao teu Senhor, rasga as tuas vestes e o teu coração. Dize ao meu povo que eu os amo e os quero de volta. Oráculo do Senhor, dizei ao meu povo, eu os fiz para serdes o meu povo e eu serei o vosso Deus. O profeta Amós fala das injustiças sociais. O profeta Isaías fala do servo sofredor que é atribuído a Jesus. Não tem profecia de prosperidade. A segunda tenda na voz do profeta é dizer, a palavra Deus habitou entre nós quando o povo ouviu aquilo que Deus dizia pelos profetas e retornou. Uma cidade inteira convertida pela pregação de Jonas. A rainha do sul que veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Tudo isso é palavra de Deus. Então é a segunda tenda que Deus habita. A sua palavra pela boca dos profetas. A terceira tenda. A carne de Jesus. Que é a tenda definitiva. A presença de Jesus, a crucificação de Jesus, o corpo e o sangue doado, derramado e entregue por todos, não vai ter outra. Não vai vir outro para ser crucificado, não vai vir outro momento em que Deus vai falar, desce na terra de novo e refaz porque deu tudo errado, eles não entenderam. E aqui quando a gente fala de carne, a carne de Jesus, é o seu corpo, a sua presença nas realidades da vida, nas realidades humanas, mas também a tradução de carne, em grego é sarx, que quer dizer carne que se come. Por isso Jesus diz, isso é o meu sarx, que é para ser comido, mastigado, triturado, destruído. Mas quando for triturado, mastigado e destruído, terá a vida eterna. Eu estarei ressuscitando na vida dele. Então é muito importante a gente saber disso. Toda vez que a gente celebra a Eucaristia, a gente está celebrando a última tenda da transfiguração. E isso também é magnífico. A ponto de Jesus dizer, quem me viu, viu o Pai. Então, se nas duas outras tendas habitava a palavra do Pai, na lei e nos profetas, agora a gente entende por que, quando Jesus se transfigura, aparecem Moisés e Elias. A lei e os profetas. Ambos estão dizendo, essa tenda existiu, mas agora aquela que veio cobrir e trazer segurança para o mundo é essa, Jesus. Entendido? Nem um nozinho na cabeça? Que decepção. Que decepção. Vocês estão entendendo tudo? Meu Deus do céu. Tá bom. Depois o outro sinal que Steven Spielberg tentou copiar e não deu. A nuvem desceu sobre eles. Isso é muito simples. É a mesma figura que o livro do Êxodo usa. Que Deus guiou o seu povo através de uma nuvem. Justamente para protegê-los do escaldante sol e a coluna de fogo à noite para que eles não se percam. Então aqui a nuvem é justamente para isso. Simplesmente para dizer aos judeus convertidos, os teus pais, né, irmão Adalto? Meu pai e eu éramos arameus errantes no deserto, não é? E esta nuvem que guiou o meu pai e eu, o meu avô e eu no deserto, é a mesma nuvem agora
que vai guiar os seus passos nesta vida. É a presença de Deus através das nuvens. E aí nós temos algumas palavras que nos remetem ao Antigo Testamento. A primeira delas, este é o meu filho amado. Está lá em Gênesis 22, 2 a 12, que é o sacrifício de Isaac. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, o que Deus fala a Abraão? Sacrifica o teu filho amado. E Abraão diz assim, eu vou sacrificar aquele que é o meu amor? Não diz assim, sacrifica aquela peste do teu filho. Sacrifica aquele miserável do teu filho. Não. Sacrifica o teu filho amado. Então esta palavra, quando diz, este é o meu filho amado, é para eles recordarem, existe profecia, existe passado. Realmente esse é o Messias. Depois, este é o meu filho no qual eu coloquei todo o meu agrado. O que a gente entende por agrado? Quando você vai em Aparecida, aí você traz um chaveirinho e diz, olha, trouxe um agradinho aqui para você de Aparecida, né? Trouxe um tercinho aqui para você de Aparecida. Eu trouxe para você uma imagem do maior santo que existe, que é o Pai Eterno. Aí traz uma imagem do Pai Eterno, né? Igual minha mãe foi no Pai Eterno e trouxe um presente para mim assim. Eu estava lá em Biporã. Aí ela chegou lá, eu estava preparando para a missa, ela bateu na porta do quarto assim, eu vi aquele embrulho. E eu sabia que ela estava vindo do Pai Eterno, né? E eu falei, Senhor, fazei com que não seja a imagem do Pai Eterno, com que não seja a imagem do Pai Eterno, com que não seja, porque é muito feia. Aí eu falei, filho, eu trouxe para você do Pai Eterno. Eu falei, mãe, não é a imagem do Pai Eterno. Ela falou, não, moleque, eu sei que você odeia. Eu falei, graças a Deus. Porque é muito feia a imagem do Pai Eterno. Aí era a imagem de São José dormindo. Eu falei, obrigado, São José, porque o senhor ganhou do Pai Eterno, né? Então é só um agradinho, né? Uma lembrancinha. Mas na figura bíblica, agrado significa aquele que se fez servo de todos. E aí os judeus lembram do quê? Do profeta Isaías. Que o profeta Isaías nós vamos ler muito nesta quaresma e na Semana Santa, que é o texto do servo sofredor. Aquele que arrancaram-lhe a barba, cuspiram-lhe na face, o condenaram, e ele foi para o matadouro como um cordeiro, sem chorar, sem reclamar e sem gritar. Então, quando Deus diz, este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu agrado, está dizendo, é o servo, vai ser o sofredor, mas ali está a minha presença de amor. Eis o meu modo de amar. E a terceira palavra, e já estamos terminando, escutai-o todos vós. Então, se ao longo da história, por causa das leis, e essas leis se converteram em um monte de preceitos, e preceitos absurdos, como o modo de lavar as mãos antes de comer, o modo de lavar os pratos, os copos, os talheres, e esse monte de coisa, inclusive o banho matinal, que o judeu tem um banho de purificação de manhã, que é para se purificar dos pensamentos impuros ou dos sonhos que sabe lá Deus que ele teve, e ele só entra numa talha e sai, e pronto, estou purificado. Aí ele vai tomar banho, e aí ele peca no banho, e ele entra de novo na talha. Então, eu acho que ele sai, parece um ofurô. Parece um ofurô japonês, né? Entra na talha, sai da talha, entra na talha, sai da talha. Tá bom. Isso eu ouvi de um guia lá, tá? Não sou eu que estou inventando isso, não. Mas, enfim. Quando Deus diz, escutai-o todos vós, está no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Neste texto de Deuteronômio, diz assim, eis Moisés, o meu servo e profeta. Eu falarei, ele falará em meu nome, e todo o povo deverá escutá-lo. O que fez Moisés?
subiu no monte para receber de Deus as tábuas da lei. E disse ao povo: ficai em vigília até que eu desça com os mandamentos do Senhor. O que fez o povo? O que Moisés falou mesmo? Para a gente ficar em vigília. É mesmo, para a gente fazer um bezerro de ouro. Não escutaram o que Moisés disse. Quando Moisés desce com as tábuas da lei e vê o povo cultuando um bezerro, o que ele faz? Pega as tábuas da lei e bluf, quebra. Então, se vocês não escutam a voz do Senhor, vocês não vão sobreviver no deserto. E é aí que o povo faz penitência, quebra o bezerro, derrete, né, faz outras coisas. Mas isso daqui é justamente para recordar que Deus já havia dito que o povo deveria escutar Moisés. Mas o povo não escutou. E por que Mateus coloca isso aqui no livro da Transfiguração? Porque a intenção de Mateus em todo o Evangelho, quando fala de Moisés, é dizer: Moisés foi, mas agora o novo Moisés é o Nazareno, que está no livro do Levítico 22, uma profecia que diz: Isaías 22, virá um homem, e nele se cumprirá a profecia, e ele será chamado Nazário, Nazareno. Então, tudo o que está acontecendo, toda essa cena que a gente está vendo, é para dizer que a lei não tem mais força, as profecias se cumpriram, e aquilo que Moisés dizia, agora tem uma força muito maior na voz do Filho amado. Mas é preciso escutá-lo. O que aconteceu com os discípulos, o que acontece com a igreja e o que acontece conosco hoje? Quando a gente se perde mais na força da religião do que propriamente do evangelho, a gente não escuta a voz do Filho amado. E aí nós vamos ter a graça de daqui 2 semanas, ouvir mais um texto catequético da Samaritana, que é um convite a escutar. Então, a transfiguração, ela é justamente isso. É para dizer, tudo se cumpriu, este é o Filho de Deus, e quando vocês descerem, não tenham medo de vivenciar e de abraçar a cruz. Mas não tem outro caminho se não for o caminho da cruz. E o que Pedro fez? Não conheço esse homem. Você estava com ele. Não conheço. Acho que eu já falei para vocês aqui, né? Sabe o que condenou Pedro? O que descobriram que Pedro era galileu? O sotaque. Quando ele falou assim, você estava com ele? Ele falou, uai, você está doido, senhor? Não, você estava lá com ele sim, vocês não é de... Você está doido, só de BH, não? Ou então, entregou, né? Ou quando a gente sai, né, a gente se acha aqui no Paraná, né? Que o Paraná tem 500 Paranás, né? A gente sai lá para coisa e o paulista falando, porra, velho, ô, meu, e a gente, só não tem um bar aqui por perto, né? Sotaque entrega, né? Então, o sotaque entregou. Falou, não, você é galileu sim, você fala porta, você fala bar, né? Você fala meu irmão, o sotaque entregou. Mas isso é só um detalhe. Então é isso, gente. O que nós vamos celebrar no domingo é justamente não um espetáculo antecipado, mas uma visão que nos garante que tudo o caminho que está sendo feito conduz e centraliza uma única coisa. Jesus é o Filho de Deus e como Filho de Deus está agarrado ao Pai. E tão agarrado que o próximo diálogo vai ser: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Daqui eu desagarro e você me recebe aí. Dúvidas? Não? Entenderam tudo ou não entenderam nada? E eu sempre aposto na B.
Alguma heresia? Eu adoro as heresias. Então, quando eles falam que ele viu Elias e Moisés, a gente pode entender assim que como se fosse um sentimento. Então, agora eles viram tudo aquilo, as leis que a gente precisa, a profecia, Sim, a carne de Jesus. porque a transfiguração, ela parece assim que foi este espetáculo. Mas o que os biblistas dizem é que foi, na verdade, uma visão dos discípulos. Que Jesus apresentou uma visão. Era como se chegasse aqui e ligasse no telão ali e falou assim, ó, é desse jeito que vai ser. E aperta o play. E aí viram tudo. Então é mais ou menos isso daí. O que Jesus quis mostrar para eles é que tudo, tudo vai se completar. A lei tem fundamento em mim, a profecia tem fundamento em mim, e o que eu entregarei a vocês vai ser definitivo. É justamente isso. Porque olha só, o que Jesus, por mais subversivo que ele seja, o que ele disse? Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento da lei. O que a lei diz? Não matarás. Porém eu vos digo, só não matar não serve. Quem chama o seu irmão de tolo é réu em juízo. Olha, tolo. Quantos palavrões mais fortes a gente tem hoje, né? Mas quem chamar o seu irmão de tolo, né? Do adultério. Então, não é só a mulher. Se o homem pensa, também entendeu? Jesus eleva a lei. Ele não faz uma detonação da lei. Só que essa elevação da lei, ninguém queria. Por quê? Porque a concepção era machista, patriarcal e garantia o poder. Se eu faço isso, que esse herege está dizendo, eu perco meu poder. Como que eu vou ser um doutor da lei, sendo que falou que é para não matar, é não matar? Como que eu vou ser um doutor da lei, sendo que ele manda tacar, a lei manda a gente apedrejar uma mulher que foi cometida em adultério, e aí vem esse maluco aí falar que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Desmontou a gente. E quando você não tem mais a autoridade da letra, você fica vulnerável, né? Você perde o poder. E aí entra o autoritarismo, entra a canetada, né? Entra o carimbaço, e aí por aí vai, né? Entendeu? Então, justamente isso, o que Jesus fala é, tudo está consumado. A lei, os profetas, mas tudo isso tem além. Né? A luz, a nuvem e a voz do Pai. Certo? Então aguentam rezar mais um minutinho? Sim? Diante de Jesus, para a gente contemplar um pouquinho o deserto e a nossa transfiguração. Vossa ressurreição nós celebramos, ganhou a alegria para
vossa ressurreição a celebrar. Veio a alegria para o mundo inteiro. Por esta cruz que hoje E para acolher esta presença do transfigurado, vamos fazer o exercício de subir ao monte com o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós falamos, eu sou uma pessoa difícil. E muitas vezes nós não nos concebemos como pessoas difíceis. Mas qual a nossa dificuldade em acolher a cruz e a ressurreição? Então, neste dia, sinta o Senhor dizendo o teu nome e te chamando para ir ao monte com Ele. Assim como Pedro, Tiago e João com seus conceitos judaicos, cada um de nós na nossa história de fé traz também as nossas concepções, as nossas tradições, os ensinamentos certos ou errados, mas trazemos o nosso modo de ser, e isso nos impede muitas vezes de acreditar na palavra de Jesus. Mas é uma experiência de ver, sentir e ter justamente essa atitude de Pedro. É bom estarmos aqui. Existem outros lugares em que você poderia estar. Mas assim como Jesus fez a decisão do batismo à transfiguração, de levar adiante o projeto do Pai, você tomou a decisão de estar aqui. E o estar aqui na presença do Senhor não é apenas aqui na igreja, mas é justamente tomar a decisão de caminhar com Ele todos os dias. Assim como Jonas, esteve no ventre da baleia. Mas é preciso que nós passemos pelo deserto. Não apenas um lugar para onde se vai, mas um lugar onde se escuta. E o apelo de Deus, do Pai, do batismo à transfiguração, é escutar a voz do Filho amado. Diante daquela presença, daquela manifestação bonita de Deus, Pedro ainda quer falar. E Pedro ainda estava falando quando uma voz do céu o interrompeu e disse:
Cala-te. Agora quem fala é o Filho amado. Então deixe que o silêncio tire de sua vida as seguranças. Deixe que o silêncio deste monte no deserto faça aparecer as suas resistências. Mas deixe também que neste silêncio do deserto você escute a voz do Pai. A voz do Pai que te conduz a escutar uma outra voz, a do Filho amado. Diante de Jesus, nós estamos diante de Jesus Eucarístico, a Shekinah, a terceira tenda, a tenda definitiva. A lei, os profetas, mas a sua carne. Estamos diante da terceira tenda, a última e não a outra. Jesus foi para o deserto não para fazer coisas, mas foi para o deserto para estar, escutar e deixar que o Espírito conduzisse e ordenasse o seu coração. Apresente a Deus neste momento, diante da terceira tenda, a tua falsa segurança, a tua resistência em ouvir a voz do Pai, mas principalmente a tua vontade em escutar. Jesus foi para o deserto para escutar. Eis um belo convite para a nossa quaresma. Ao invés de nos preocuparmos com tantas superficialidades, com penitências tão triviais, por que não de fazer o propósito do deserto da quaresma de escutar mais? Escutar a voz do Filho amado. Mas principalmente para permanecer no deserto e ser fiel. Essa é a quaresma. Um deserto que, ao escutar a voz de Deus, exige de nós não força, exige de nós não penitências triviais, exige de nós fidelidade. Então façamos, irmãos e irmãs, diante de Jesus, no dia a dia desta quaresma que está só começando, e faça agora diante desta terceira e definitiva tenda, a presença do seu corpo e sangue e toda a divindade, o permanecer e escutar quando tudo te convida a fugir. Escutar e aceitar a tua espiritualidade, a tua oração, o teu propósito, sem que isso seja extraordinário. Porque no deserto não há o extraordinário. No deserto, apenas a dura realidade de sobreviver dia após dia.
E Deus interrompe a fala de Pedro para dizer: calemo-nos e agora escutemos. E por que a necessidade de escutar? Porque no deserto Deus não grita. No alto do monte, não sabemos qual foi o volume desta voz que veio do alto. Pode ter sido uma voz forte, pode ter sido uma voz normal, mas se é deserto, pode ter sido um sussurro. A voz de Deus, do Filho amado, pode se apresentar nesta quaresma como apelos e sussurros para a conversão e para uma proximidade com esta glória que se apresenta diante de nossa vida. Senhor, fala em minha vida onde dói. Repita comigo: Senhor, sussurre em minha vida onde dói. Sussurre em minha vida onde eu tenho medo. Sussurre em minha vida onde eu tenho resistência. Sussurre em minha vida onde eu peco. Sussurre em minha vida onde eu sou pecado. Sussurre em minha vida onde sou limitado. Sussurre em minha vida onde eu não amo. Ah, Senhor, sussurre em minha vida onde eu possa amar. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. É bom estarmos aqui. E deixa-me ficar em tua presença. A última tenda, a tua presença, a definitiva. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
canção, unidos no mesmo coração. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Apontei as saídas. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, o nosso clamor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Como nunca se viu. E peçamos que esta presença da Shekinah, a definitiva tenda de Deus, alcance com esta bênção os lugares onde é preciso que Deus sussurre. Assim que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida e meu Pai ver melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim. Amém? E como disse Jesus a Pedro, é bom estarmos aqui, mas ele disse, desce e não contes nada a ninguém. É bom a gente estar aqui, mas a gente tem que ir, tem que descer, tem que entrar no cotidiano da nossa vida, porque é no cotidiano que Deus vai sussurrar nos nossos medos, anseios, mas também nas nossas convicções. Quinta-feira que vem, se quiserem estar aqui de novo, a gente vai falar sobre a Samaritana. Convoca as catequistas, porque nós temos a graça deste ano dos evangelhos que são dos ritos caírem nos domingos da liturgia, né? Então, convoca todo mundo, tá bom? Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até quinta-feira que vem. Até amanhã cedo, né? Vocês vão vir? Porque assim, se vocês não vierem, eu também não preciso vir, né? Agora, se vocês vêm... Ah, eu vou estar aí, vou estar por aí. Eu moro aqui, ó. Nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Dramas, enfrentei prepotência dos que